Olá, muito bom dia, criançada, tudo bem? Turminha do quarto ano A, muito bom dia, tá todo mundo bem em casa? Tem história tabuada? Não esqueça, sempre eu vou cobrar isso. Se você quer ser bom em cálculo, estude a tabuada. Sempre vou deixar essa dica, ok? Então vamos para mais uma correção do exercício. Os exercícios da página 54 à página 59 do livro de matemática. Vamos lá para a primeira questão? Olha aí, olha só, né? Sobre geometria. Fernando ganhou 3 livros e quer comprar uma caixa para guardá-los. Observe o que ele diz e responda às questões. Preciso ir a uma papelaria comprar uma caixa para colocar os livros. Para isso, vou medir com a régua o comprimento, a altura e a largura da pilha de livros. Então tá aqui, ó. Só para vocês relembrarem, né? Desde a outra da aula que eu expliquei para vocês, olha só. Aqui está o livro, né? Parte de baixo é o quê? Comprimento, ou seja, a lateral aqui é a largura e aqui é a altura. Então vamos para as perguntas. Pergunta de letra A. A pilha de livros lembra qual figura geométrica não plana? Ou seja, é o paralelepípedo. Quem acertou? Paralelepípedo. Letra B. Fernando mediu a pilha e descobriu que ela tem 20 centímetros de largura. As outras duas medidas que ele obteve foram 40 centímetros e 15 centímetros. De acordo com a cena acima, qual dessas medidas corresponde ao comprimento e à altura? Então vamos lá. Preste atenção. O comprimento dela, no caso aqui, o comprimento é 40 centímetros, né? O comprimento aqui, ó, é 40 centímetros e a altura é 15 centímetros. Vamos ver mais uma vez. Fernando mediu a pilha e descobriu que ela tem 20 centímetros de largura. 20 centímetros de largura. Então, qual foi que ficou faltando, não é? As outras duas medidas que ela obteve foram 40 centímetros e 15. Então, com certeza, no caso aqui do livro, o comprimento é 40 centímetros e a altura é 15 centímetros. O comprimento dela vai ser bem maior do que a altura. Vamos para a próxima questão? Fernando está em dúvida sobre qual dessas caixas comprar para guardar o livro que ganhou. Lembra que na imagem lá anterior está essa caixa e a terceira caixa. Essa caixa tem 30 centímetros de comprimento, essa outra tem 25 e a outra tem 45. Qual é o comprimento dos livros? 40 centímetros, professor. Então, qual é a caixa que ele iria colocar, não é, Cabenela? Então, vamos lá. Qual das caixas deve ser comprada por Fernando para colocar a pilha, né, de livros de atividade 1? Por quê? É a caixa amarela, não é? A caixa amarela que mede 45 centímetros de comprimento, pois é a única que tem todas as medidas, altura, comprimento e largura, maiores que as medidas correspondentes da pilha de livros. Muito bem pela observação. Observe a pilha de caixas abaixo. Tá aí a pilha de caixa, né? Então vamos lá. Sabendo que a altura da pilha mede 3 metros e que todas as caixas são iguais, qual é a medida da altura de cada caixa? Então é o seguinte: 1, 2, 3. Então, se essa pilha toda mede 3 metros, então, se são 3 caixas do mesmo tamanho, cada uma vai medir 1 metro. Não é mesmo? 4. Os agrupamentos abaixo são formados por caixas que lembram um cubo, como a representada ao lado. O agrupamento A é formado por 2 caixas e o agrupamento B é formado por 4 caixas. E o agrupamento C é formado por 8 caixas. Então vamos lá, 2 caixas, 1, 2, 4 caixas e ali são quanto? 8 caixas, né? Então foi o que? Foi duplicando, né? Então tá aí. A, B e C. Vamos para as questões relacionadas à questão número 4. Letra A. Complete o quadro com as medidas de cada um dos agrupamentos acima. Então eu vou falar aqui as respostas, para não estar voltando lá mais a imagem, e vocês vão só conferindo em casa, ok? Então na A, o comprimento é 1 metro,
O B é 2 metros e C 2 metros. Vou só voltar aqui um instante à imagem anterior. Tá aqui, ó. É só para você observar, olha só, aqui, para você observar, vamos supor aqui, ó, os agrupamentos de caixas são formados por uma caixa que lembra um cubo, como a representada ao lado, dessa. Então, ó, presta atenção, ó. O comprimento é quanto? É 1 metro? O comprimento não é 1 metro? Então, aqui, ó. Então, você vai olhar o comprimento dela de acordo com o quê, ó? Então, se cada cubozinho desse daqui ele tem o mesmo tamanho, é só você somar esses tamanhos que você vai obter o resultado, certo? Tanto o comprimento como a altura como a largura é 1 metro. Então, é só contar, não é, ó? Aqui, né? 2, né? Porque aqui é 2, se é 2 é 2 metros. Então, aqui é o quê? 4, e lá é 8. Vamos lá, conferir. Então, ó, na caixa A é 1 metro. Por quê? Porque é só um cubo. Da caixa B é 2 metros, não é? Porque você viu que são 2 cubos. E a C são 2 metros também, porque eles são 8, mas aqui a largura dele aqui só é 2. Então, 2 metros. A largura, 2 metros, 2 metros e 2 metros. Tanto A, B e C. E a altura da A é 1 metro, da B é 1 metro e da C são 2 metros. Porque ela ficou bem mais alta, não é? Foi 4 sobre 4, né? Que ficou mais alta, ok? Agora imagine que o agrupamento B, na disposição em que está, foi colocado em cima do agrupamento C. Escreva as medidas do novo agrupamento. Então, vamos lá. Então, a B foi colocada em cima da C. O comprimento não vai alterar, né? Porque o comprimento deles vai ser o mesmo, você vai colocar em cima, vai ser o mesmo, vai ser 2 metros. A largura também não vai mudar. O que é que vai mudar? Só é a altura, não é? Porque aqui é 1 e o 2 vai somar, vai dar 3. Mas ali, tanto o comprimento, porque é um cubo, o comprimento como a largura é o mesmo. Então não vai mudar nada, o que vai mudar só é a altura, que vai sobrepor um sobre o outro. Acertaram? Muito bem. Observe a pirâmide representada abaixo. Olha aqui, certo? Porque eu coloquei aqui, porque está de acordo com o livro de vocês, não é mesmo? Então vamos lá. Então, só recapitulando aqui, ó. Uma das arestas, o que é as arestas? Essas linhas aqui, ó, que é para formar a figura. Tá aqui as faces de cada um. Entendeu? As faces. Aqui tem uma face, aqui é outra face. Aqui é o que? A base. A base aqui embaixo é o vértice. Então, vamos lá. Complete a frase abaixo. A pirâmide representada tem o quê? Quantos vértices? 7 vértices, ó. O vértice é esse aqui, ó. Aqui não é 1, 2, 3, 4, 5. 6, certo? Porque tem mais 2 para o outro lado, certo? 2 porque ela é pentagonal, certo? Então, vamos... 1, 2, 3, 4, né? 5... Ah, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então, tá aqui. Ela é hexagonal, desculpa, hexagonal. Com esse vértice aqui vai formar mais um, né? Então, 7 vértices, 7 faces e 12 arestas. Arestas são essas aqui, essas linhas, né? 12 arestas. A base da pirâmide corresponde a qual figura geométrica plana? É o que? É o hexágono, né? É o hexágono por quê? Porque eles têm 6, né? Tem 6. Se for observar aqui, ó, ele é formado por 6 dessas faces aqui, não é? Desculpem. A base dessa figura aqui, ela é formada em quê? Em cima de um hexágono. De uma figura, né, em cima de um hexágono. Por isso que o nome dela é hexágono. Então, essa pirâmide, a base dela, quando você contar aqui, ó, 1, 2, 3, né, ó, 4, 5, 6. Então, aqui a base dela é um hexágono, certo? Então, só vai ter 7 vértices porque contou com esse. Mas a base aqui, a base dela, são 6 vértices, ok? Por isso que é hexágono. E a outra pergunta, e as outras faces? É triangular, né? As outras faces são o quê? Triangular. Vamos para a próxima questão. Para nomear uma pirâmide, observamos o formato de sua base. Veja o exemplo e escreva o nome das pirâmides representadas em cada item. Então, tá aqui, ó. Pentágono, porque são 5, esse prefixo pente significa 5. Com base nesta pirâmide, corresponde a um pentágono. Chamamos essa figura de pirâmide de base pentagonal. Aí você vai observar essa base, essa é aquela, certo?
Então, vamos essa daqui, ó. 1, 2, 3. Então, pirâmide base triangular, porque tem 1, 2, 3. Pirâmide base hexagonal, porque são 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pirâmide, então é pirâmide base hexagonal. Pirâmide base quadrada. Quadrada, por quê, ó? 1, 2, 3, 4. Então, formou o quê? Formou essa figura de 4 lados. Então, vamos para a próxima questão. Escreva a quais figuras geométricas não planas correspondem às planificações representadas a seguir. Essa é o quê? É uma pirâmide base triangular. A letra B é o quê? Uma pirâmide base hexagonal. Hexagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? E essa base aqui, não é? Ó, 1, 2, 3, por isso que é triangular. Essa daqui é 6, né? Ó, porque é hexagonal. E aquela? 1, 2, 3, 4. Então a base ela é quadrada. Então é o quê? Pirâmide de base quadrada. E essa daqui é o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Pirâmide de base pentagonal, né? Então, letra A, triangular, base forte de um triângulo. B, em forma de um hexágono, né? Aqui, 6 lados. A C, um pentágono tem 5 lados. E a D, 4 lados. Então, pirâmide de base quadrada. Só para recapitular, triangular, hexagonal, pentagonal e quadrada. Complete o quadro abaixo e em seguida responda a questão. Então tá aí, ó. Você vai só olhar e responder aqui, certo? A figura, número de face, número de vértice. Essa daqui, pirâmide de base octogonal. Octogonal. Então, se ela é octogonal, octo quer dizer 8. Então, se é octogonal, são 8 mais 1, 9, certo? Então, o número de vértices também são o quê? São o quê? Também são 9. Essa daqui, ó, hexagonal são 6, mais 1, 7. Então, 7 o quê? 7 faces e 7 vértices. Essa daqui, pentagonal, se ela é 5, 5 embaixo mais 1 em cima, 6. Então, são 6 vértices, 6 faces. Pirâmide de base triangular são 3. Então, com o de cima faz 4 vértices e para quanto? 4 faces. Acertaram? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Questão de número 1 lá da página, se tratando de prisma. Veja o prisma representado abaixo. Então, uma daqui são as arestas, aqui são as faces, né? Ali são o que também? Aqui são os vértices e aqui são uma das faces laterais. Pergunta-se, quantas bases tem esse prisma? Quantas bases tem esse prisma? São quantas? A de cima e a de baixo. São 2. E 6 faces laterais. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela é hexagonal. Então, são 6. Esse prisma tem quantos vértices? Tem 12 vértices. Se ela é hexagonal, é 6 embaixo e 6 em cima. São 12. Esse prisma tem quantas arestas? 18. 18. Arestas são o quê? Só você contar aqui, ó. Né? Esses ladinhos são o quê? São 18 arestas. Letra D. As bases desse prisma correspondem a que figura geométrica, né? E as faces laterais. Então, a figura geométrica é o quê? É um hexágono. Já havia dito, é um hexágono. E é o quê? As faces laterais é um retângulo. Se você for observar aqui, ó, cada face dessa daqui corresponde a um retângulo, né? Vamos para a próxima questão. Os prismas também são nomeados de acordo com o formato de suas bases. Lembra que eu expliquei aqui para vocês? Vamos lá. Observe o exemplo e complete o quadro. Nome, número de faces laterais, número de vértices e número de arestas. Então, essa daqui, ó, esse prisma de base triangular. Então, se ela é triangular, o número de faces laterais dela vai ser quanto? Vai ser 3, não é? O número de faces daquela figura ali, daquela figura, é o quê? É um prisma de base quadrada. Por quê, ó? Certo? Olha só, de base quadrada, são o quê? E ela tem 4, não é? Número de faces delas laterais são 4, ok? E aquele lá, o quê? É um prisma de base pentagonal, porque, ó, são 5. Olha só aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pentagonal. Se é pentagonal, tem o quê? 5 faces laterais. O número de vértices dela aqui tem 3 desse lado, 3 do outro, dá 6. Essa daqui, 4 de um lado, 4 do outro, dá 8.
Essa daqui, que se é pentagonal, 5 de um lado, 5 do outro, dá 10. Número de arestas dessa daqui são 9, né? 3, 6, olha só, 1, 2, 3, não é? Ó, tem 3 aqui, 3 mais 3 são 6, 7, 8, 9. Então, dessas daqui são quantos? São 12. 4, 4, mais 4, não é? 4, 4, 8, mais 4 são 12. E aquela ali são 15. 5 mais 5, não é? São 10, mais 5, dá 15. Ok? Então, só para recapitular. Esse prisma de base triangular tem 3 faces laterais, 6 números de vértices e número de arestas são 9. O prisma de base quadrada tem 9 faces laterais, 8 número de vértices e 12 número de aresta. O prisma de base pentagonal são 5 números faces laterais, 10 números de vértices e 15 números de aresta. Próxima questão sobre o prisma. Observe as planificações e responda às questões. Está aqui as planificações. Questão 1. Essa planificação corresponde a qual figura geométrica? Prisma de base triangular. Tá vendo aqui? Prisma de base triangular. As partes dessa planificação correspondem a figuras geométricas planas. O que figuras são essas? É um retângulo, né? Ó, retângulo e um triângulo. Essa planificação corresponde a qual figura geométrica? É um prisma de base pentagonal. Só olhar isso aqui, ó. As bases são essas. As partes dessa planificação correspondem a figuras geométricas planas. Que figuras são essas? É o quê? É um retângulo. Olha só aqui, a base é um retângulo e um pentágono, ou seja, pentagonal, ok? A letra C agora. Olha mais essa aqui. Essa planificação corresponde a qual figura geométrica? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Prisma de base hexagonal. Olha só, e o que é isso aqui, não é? Olha o que é isso aqui, né? Novamente igual às outras aqui, ó, um paralelogramo, né? As partes dessa planificação correspondem a figuras geométricas planas. Que figuras são essas? É um retângulo, né? Ó, é um retângulo e um hexágono, um retângulo. Falei um paralelogramo, é um retângulo e um hexágono. Tá aqui o hexágono e o retângulo. Vamos lá? Olá, turminha. Fechando a aula de hoje, questão do exercício. Você compreendeu? Deu para entender? Muito obrigado. Desculpe qualquer coisa. Até a próxima aula. Um grande abraço. Fique em casa e fique com Deus.